Eu sou Alexandre Jardim, do Grupo Imagem e Credibilidade. Diariamente no Jornal de Brasília, levamos para você um pouco da política que acontece no Brasil e, claro, vai repercutir em todo o Brasil. Os bastidores da política e muito mais. A análise, as causas, as consequências dos principais fatos da política brasileira. Diariamente, de segunda a sexta. Começa agora JBR News. A escolha de Lula, a base ou o povo? Começa agora, Brasília Já. Para os cinéfilos, aqueles que amam o cinema, um filme chamou a atenção alguns anos atrás, já há década, que foi justamente A Escolha de Sofia. E hoje eu venho com essa manchete, A Escolha de Lula, a base ou o povo. Por quê? Porque, na verdade, o presidente está precisando buscar apoio tanto do Congresso Nacional, que é a sua base parlamentar, o seu apoio político, quanto o apoio popular, que é justamente aquela adesão popular ao governo do presidente Lula. Lembrando que ele foi eleito num país dividido, polarizado e que continua entre o candidato que saiu derrotado das últimas eleições, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que passou um ano arrumando a casa, resolvendo os problemas deixados da antiga gestão, consolidando valores e, obviamente, necessidades democráticas que foram colocadas como uma imposição do seu primeiro ano de governo, mas nós já falamos aqui, o segundo ano começou e agora é o período de entregas. E por que a escolha de Lula entre a base popular e, obviamente, a base congressual? Porque as duas acabam em choque em alguns momentos. O Congresso Nacional, ele é mais de direita, é um congresso que até pouco tempo atrás, inclusive, apoiava o ex-presidente Jair Bolsonaro. É um congresso que passou, em sua maioria, a apoiar o governo Lula, mas em troca de alguns benefícios, de emendas parlamentares e cargos na esplanada. E até quando isso pode durar? Também já dissemos isso aqui. E por que é difícil essa escolha? Porque o presidente tem que mostrar justamente para a população que o seu governo, de fato, está melhorando a condição de vida da população brasileira. Não somente do ponto de vista social, mas também financeiro e econômico. E aí entra o conflito. Porque temos hoje um ministro da Fazenda, que é Fernando Haddad, da carga e da cota pessoal do presidente Lula, um homem responsável, segundo o próprio mercado tem colocado, porém ele entra em choque com justamente o pensamento desenvolvimentista. Por quê? Neste momento de segundo ano e metade do mandato do presidente Lula, se ele de fato tiver que fazer algumas entregas econômicas, talvez a flexibilização da política econômica, do rigor fiscal, tem que se fazer necessária em algum momento de ser alterada. Isso não é o que quer o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele mantém justamente o discurso da ortodoxia econômica, do rigor dos gastos e principalmente do controle e da fiscalização, e que é acompanhado pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. Porém, uma ala do partido do presidente, o PT, quer justamente uma flexibilização, essa palavra hoje está difícil de sair, com relação aos gastos públicos, porque enxerga que essas entregas são fundamentais justamente para o presidente fazer com que este apoio popular seja mais forte que o apoio congressual, porque é justamente este jogo político que muitas vezes dificulta a forma do presidente governar. Lembrando que para este ano de 24, o Congresso Nacional abocanhou 53 bilhões de verbas orçamentárias. O governo tem uma pequena quantia, ainda maior, porém é uma quantia que está amarrada com justamente as necessidades de gastos que já são, como a gente diz aqui em Brasília, carimbados, já são previstos para determinados setores, segmentos, ministérios e obras. Portanto, o que sobra para o governo de forma livre fazer investimentos, em especial na área social, está hoje num valor muito inferior ao que os próprios parlamentares têm condições de gastar. Portanto, este conflito não é um conflito que é fácil de se lidar, é um grande desafio para o presidente da República, porém a sua experiência de outros governos, de um homem que está na vida pública há muitos anos, ao que tudo indica aqui em Brasília,
fará com que ele tenha essa habilidade de contornar esse jogo difícil que o Congresso Nacional impõe. Por quê? Porque para o Congresso, o melhor é que o presidente Lula mantenha a ortodoxia econômica, o rigor dos gastos fiscais, fique bem em harmonia com o que o mercado pede. Mas por esse lado, talvez ele não consiga fazer as entregas econômicas que são necessárias para ter o apoio popular. Por quê? Com o apoio popular, com o crescimento da popularidade do presidente, o próprio Congresso Nacional reduz a sua força. Porque hoje o Congresso está fortíssimo, não somente na Câmara com Arthur Lira, mas também no Senado com Rodrigo Pacheco. As duas casas são poderosas e impõem ao presidente muitas vezes decisões que ele não gostaria de tomar, inclusive vetos que estão para ser votados já no retorno do Congresso Nacional. Porém, todo esse jogo é um jogo entre apoio popular, que fortalece o presidente e tira poder do Congresso Nacional, ou fazer o que a base parlamentar quer. E aí é o controle fiscal, o rigor que a ortodoxia econômica sempre impõe, não somente ao ministro da Fazenda, mas ao governo como um todo. Esta é a escolha do presidente Lula, que eu brinquei no início que poderia ser a escolha de Sofia para aqueles que gostam de cinema. Agora, dentro deste conceito, existe também um ator ou uma figura que é central, que é justamente o Centrão. O presidente precisa do Centrão, é necessário para a governabilidade, mas esse Centrão já mostrou que fiel ao presidente e ao governo não é. Ele é um Centrão que vai de acordo com o interesse de momento e cobra por cada votação. E com as eleições municipais se aproximando, com o segundo semestre chegando, esse Centrão pode não ser mais o fiel da balança como foi. E o presidente vai precisar sim da força popular, do apoio da população. Por isso a escolha. O que fazer neste momento? Seguir pelo que está sendo feito até agora ou, de alguma maneira, flexibilizar a parte econômica e financeira para permitir entregas que são necessárias ao país. Esse é o desafio do ano do presidente da República. E eu aqui, nesse desafio diário de levar para você a análise política, os bastidores de Brasília, numa semana sozinho, sem o meu parceiro e jornalista Rodolfo Lago, que retornará na semana que vem. E como ele sempre lembra, ao final, eu sempre vou pedir também como ele, que você compartilhe este conteúdo conosco, nos apoie, vai lá, faça tudo o que você pode fazer para que este conteúdo não chegue somente a você, mas para outras pessoas que também você possa compartilhar. Muito obrigado por hoje e até amanhã.